através de uma oportunidade indireta de Deus, através do nosso presidente. Aleluia. Tem uma oportunidade direta e indireta de Deus. A que é direta de Deus e aquela que é através de alguém usado por Deus. Aleluia. Vamos falar nessa noite sobre Estevão, o primeiro mártir. E esse assunto dessa noite, irmãos, tem o objetivo de nos levar a ser mais crentes. Eu preciso ser mais crente. Eu não sei se você precisa, mas eu preciso ser mais crente. Então, eu preciso olhar para mim mesmo, porque nós temos a mania de apontar as pessoas, né? Você precisa ser mais crente. Você, e sempre apontando, igual Isaías, né? Apontando, ai de você, até que um dia Deus pegou ele e ele olhou para ele mesmo e disse, ai de mim. Então, ai de mim, eu preciso ser mais crente. Aleluia. E nós temos aqui Estevão, o primeiro mártir. E segundo o dicionário Aurélio, mártir significa o que mesmo? Eu mesmo não entendi nada, não sei se você entendeu alguma coisa aí. Mas essa, segundo o dicionário Aurélio, mártir, pessoa que sofreu tormentos, tortura ou morte por sustentar a fé cristã. Por sustentar a fé cristã. Isso é forte, né? E nós precisamos de ser crente de tal forma para que, se for necessário, se for preciso, a gente sofre perseguição. Se for necessário, a gente passa por isso. Sem reclamar, sem murmurar, sem questionar. Não é? E esse texto de Mateus ali, que o pastor já ensinou para nós várias vezes, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Porque deles é o reino dos céus. Então, quando surge algum tipo de perseguição, mas nós não podemos confundir perseguição com nós provocando alguma situação. E depois a gente fala que é perseguição. Perseguição é uma coisa. E a gente ser ignorante é uma outra coisa. Porque às vezes faltou saber, faltou conhecimento de determinada coisa. E a gente pensa que está sendo perseguido. Às vezes no trabalho a gente faz o trabalho errado. O chefe vem falar com a gente pensa que está perseguindo. Não é perseguição, é falta de saber. Nós não podemos confundir isso. Não é verdade? Agora, esse homem, Estevão, Atos 7:54 até o 60, é bom a gente ler esse texto aí? Então, o que diz o seguinte, a partir do verso 54, e ouvindo eles isto, vírgula. Agora, antes de continuar a leitura, ouvindo o quê? O que é que eles estavam ouvindo de Estevão? Estevão estava pregando o evangelho. Estevão foi um diácono escolhido, nomeado a diácono,
recebeu a imposição das mãos sobre ele. Ele não pediu para ser diácono. Ele não pediu para ser diácono. Mas ele foi escolhido para tal função. Devido às qualidades que Estevão possuía. Então ele foi escolhido para o diaconato. E um detalhe, Estevão, ele era crente. E crente de verdade. Estevão era crente e congregava. Nós precisamos ser crente, mais crente, e precisamos congregar. Crente que congrega. Essa palavra é muito boa, né? Crente que congrega. Quero aqui, dentro de um parêntese, eu me lembro que alguns meses atrás, a gente comentava muito sobre a EBT. Fazia um comentário. Terminava o culto de domingo e já ficava ansioso para chegar o sábado seguinte, para vir para o EBT. No começo eu não estava aqui, eu estava no Carregado, né? Lá em Amós. Lá com o Telmo Daniel, pastor Telmo. E aquele comentário, nossa, sábado vai ser bem assim, tal, precisava esperar. Se armava cedo, já ligava, irmão, você tem uma boleia para mim? Já preparando para vir. E se não tivesse boleia, ia preparada, para esperar o outro carro. A gente ficava ansioso para vir para a EBT. Porque a gente sabia que Deus ia usar nosso pastor de uma forma sobrenatural, como ele tem usado. E parece que hoje, eu não sei, mas parece que não está mais igual. Agora não está igual, não é a pregação, não é o ensino. Talvez seja eu que preciso ser mais crente. Parece que a gente não está crente como estava naquele tempo. Ou seja, eu, né? Mas vocês não, vocês que é um fervor incrível. Termina o culto, daqui a pouco está todo mundo comentando, sábado que vem, vai ser forte aqui. Aleluia. Nós temos que ser mais crente. Aleluia. Então, eles enfureciam porque estavam ouvindo Estevão. Estevão estava falando da palavra de Deus. E por estar falando da palavra de Deus, aqueles homens não aceitavam isso. E queriam calar Estevão. Eles queriam parar Estevão. Queria parar de qualquer forma. E Estevão parou? Ele parou? E se você estiver pregando e alguém falar para você parar de pregar? O que vai acontecer? Vamos para a leitura, né? Versículo 54. E ouvindo eles isto, o que aconteceu? Enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Ele quem? Estevão. Versículo 55. O que está escrito? Uma pessoa, por favor. Leia. Olha aí. Mas ele quem? Estevão. Como é que ele estava? Estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, ele viu a glória de Deus. O que é que ele viu? Não foram as pessoas contra ele, não? Não foram as pessoas criticando ele? Não foram as pessoas que estavam enfurecidas contra ele? Não, não foi. Nos momentos que surgiram os problemas contra nós, não vamos olhar para os problemas, vamos olhar para a glória de Deus. Isso que nos traz uma lição muito grande, irmãos. Nos momentos que porventura surgir algo contra nossas vidas, não olha para isso,
olha para o céu e veja a glória de Deus. Parece que esse problema aqui contra Estevão aproximou ele mais de Deus. Só que às vezes nós agimos ao contrário. Quando os problemas levanta, afasta nós de Deus. Mas não pode ser assim. Não pode ser desse jeito. Quando surgir um problema, o que é que acontece? Temos que aproximar mais de Deus. Aleluia! Mas isso não é aqui, irmãos, isso é lá fora. Lembra um dia desse aí que aconteceu um fato lá na nossa igreja do Carregado? O pastor comentou, entrou logo o grupo de intercessão em oração, e entramos em oração, e fomos orando, e Deus entrou em ação também. Nunca volte quando os problemas se levantarem contra você. Quando os problemas surgirem, não olhe para o problema, olhe para o Senhor. Esteve então cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, ele viu o quê? A glória de Deus. E o que mais? Jesus que estava onde? Espera aí, é isso mesmo que está escrito? À direita de Deus. Se ele viu Jesus à direita de Deus, como é que ele sabia que era Deus? Então ele teve que ter uma visão ali de Deus também. Ele não comentou, o texto não diz que ele viu Deus, mas ele diz que o texto diz que ele viu a glória de Deus e Jesus à direita de Deus. Então certamente, além da glória, também viu Jesus e também Deus. Talvez ele não viu, digamos assim, literalmente, mas a visão que ele teve deu a entender que era Jesus e que era Deus que estava ali também. Três coisas então: a glória de Deus, Jesus e Deus. Tudo isso por causa de um levante que levantou contra Estevão. E seguindo a leitura, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. As testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não nos impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A Bíblia menciona que Estevão estava cheio do Espírito Santo. E nós sabemos que uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele faz proeza. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos, remove montanhas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, não tem demônio que fique em pé diante dele. Estevão tinha em suas mãos poder para pedir para matar todas aquelas pessoas, mas ele não fez isso. Ele preferiu ser crente. Aleluia. E pediu ao Senhor para não imputar aqueles pecados. Senhor, não leve em consideração esses pecados. Isso é forte, irmãos. E naquele momento, ele adormeceu. Mas vamos lá. Ali a igreja de Jesus, ou seja, a igreja de Cristo precisa ser servo como o caráter de Estevão. Isso é forte, não?
A igreja de Cristo precisa de servos com o caráter de Estevão. A igreja, ou seja, Estevão, ele tinha algumas características. A primeira coisa que ele tinha ali era cheio do Espírito Santo. Estevão era cheio do Espírito Santo. Quando o crente, ele está cheio do Espírito Santo, há alguma coisa que se levante contra ele, ele mantém de pé. Ele mantém firme. Amém? A Bíblia menciona um versículo que diz que se alguém me bater a minha face, o que é que eu tenho que fazer? Usar com a mão direita e bater na pessoa? A Bíblia menciona que eu preciso virar outra face, né? Esse assunto é muito polêmico, né? E uma vez eu querendo pegar um crente, na época que eu não era crente, eu querendo pegar um crente, e eu perguntei para ele: dizem que se um crente levar um tapa de um lado, ele tem que virar outro, é verdade? Ele disse: sim, é verdade. Eu falei: se alguém te der um tapa no seu rosto, o que você faz? Sabe qual a resposta dele? Ele disse: crente que é crente de verdade, ele nunca leva um tapa. Mas como assim? Ele faz qualquer coisa, menos levar um tapa. Ele corre, evita, se humilha, evita levar esse tapa, porque vai que ele não suporta. Então evita primeiro. A melhor coisa é evitar esse tapa, porque às vezes leva o tapa e não consegue resistir. E aí como é que faz? Então evita levar um tapa. Aleluia. Agora eu já levei, irmão, já levei tapa, já levei empurrão, já levei tanta coisa já, chute. Mas Deus teve misericórdia. Uma certa ocasião eu estava evangelizando sozinho, e todo empolgado, as visitas foram muito produtivas. Eu estou voltando para ir para casa no domingo à tarde, em casa tomando banho, para a igreja, todo limpinho, camisa social, manga comprida, todo empolgado. E o bairro que eu morava, na Ceilândia, não era asfaltado ainda. E de repente, eu estou passando com a Bíblia na mão, tinha duas crianças brincando, de mais ou menos 10 anos. Um deles encheu a mão de terra e jogou em mim, do nada. Eu parei, olhei para aquela criança, eu não disse nada, mas dentro de mim eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não falei, mas me veio a ira na hora. Mas eu consegui controlar a ira, porque a Bíblia diz: ireis, mas não pequeis. Então eu controlei e percebi que era demônios me provocando. Então eu suportei, pela misericórdia de Deus. Depende da ocasião que você está, você aguenta muitas coisas. Depende da ocasião, você não aguenta. Se você está envolvido com as coisas de Deus, você às vezes consegue suportar. Mas se você não estiver envolvido, às vezes você não suporta, você se explode. Estevão já era envolvido com as coisas de Deus, e a partir daquele momento então que separou Estevão para diácono, aí ele se envolveu mais ainda na obra de Deus. Seja um crente envolvido na obra de Deus. A partir de hoje, quando saímos daqui, já vamos começar a convidar as pessoas para quinta-feira próxima. Vamos nos envolver com a obra de Deus? Vamos ou não vamos? Então quinta-feira é o dia da prova, né? Ele era cheio de fé e do poder de Deus. Estevão era cheio de fé e do poder de Deus.
E essa frase aqui, em decorrência disto, as Escrituras narram que Deus realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo através da vida de Estevão. Muitas coisas estavam acontecendo por causa de Estevão. Ou seja, por causa de Deus que estava na vida de Estevão. E muitas coisas vão acontecer em Portugal por causa da sua vida, por causa de você. Porque você é crente, e crente que congrega. Verdade ou não? Mouse está com pressa. E a Bíblia menciona também em Atos capítulo de número 5, né? Está ali o texto? 6:15, perdão. E ali está falando sobre o rosto de o rosto de anjo, né? O rosto de anjo. Por que rosto de anjo? Porque no capítulo 6, no versículo, a partir do verso 13, diz o seguinte: apresentaram falsas testemunhas, que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno, que há de destruir este lugar, mudará os costumes que Moisés nos deu. Aí entra o verso 15, que está ali. Então todos, quantas pessoas? Quantos? Todos os que estavam sentados no conselho ou sinédrio, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Vocês olharam para Estevão, imagina aquela multidão acusando Estevão. E de repente olha para ele, organizar as testemunhas falsas contra Estevão. E depois olha para ele e vê o rosto dele como o rosto de um anjo. Como o rosto de um anjo. Existe anjo, que é um ser que se assiste diante de Deus, ou mensageiro de Deus. E existe também, na ocasião do passado, as pessoas costumavam chamar o mensageiro de Deus, o ser humano mensageiro de Deus, como anjo. Então, foi o que aconteceu exatamente as 7 cartas para os 7 anjos das 7 igrejas da Ásia Menor. Era uma maneira que eles tinham de falar. Eram os pastores. Então era mencionado como anjo. Podemos dizer que aqui nós temos um anjo da igreja, que é o pastor da igreja, e às vezes é chamado de um anjo da igreja, que é o pastor da igreja. E só que aqui, pelo o texto dá para nos entender que não está dizendo que eles viram um pastor assentado ali, e nem que era apenas um mensageiro da palavra, mas dá a entender que era um anjo, era, digamos assim, um ser angelical, que olharam para ele, viu Estevão sentado, mas o rosto dele estava diferente. Eu imagino que o que eles viram ali é parecido com a situação de que quando Moisés subiu para o monte e orou 1 dia, 2, 3, 4, 30, 49, ou seja, 39, 40 dias, jejum e oração. Quando desce do monte, as pessoas não conseguiram olhar para a face de Moisés, porque o rosto dele resplandecia. Eu entendo que a glória de Deus estava na face de Moisés.
Assim penso eu que foi exatamente isso que aconteceu com Estevão. Olhando eles então, todos, para Estevão, viu o seu rosto como o rosto de um anjo. Estevão, ele era crente. E o crente não é qualquer pessoa. Coloca isso na sua mente, coloca isso na sua cabeça. O crente, ele não é qualquer pessoa. O crente precisa ser respeitado. O crente, ele carrega o Espírito Santo. Eu estou falando crente. Não existe crente ruim. Existe gente ruim dizendo que é crente, fingindo, servos. Quando o diabo olha para você, que você não está orando, você parou de orar, você está desanimado, o diabo olha para você e vê você como um leão dormindo. Eu que estou dizendo, tá? A Bíblia não fala isso. O diabo olha para você e vê você um leão dormindo. Agora, se literalmente você vê um leão dormindo, você tem coragem de acordá-lo? Não tem. Então o que acontece? O diabo não vai mexer com você, porque você está dormindo. Porque ele sabe que se provocar você e você acordar, a coisa vai pegar. Porque você vai acordar e o seu rosto vai brilhar. E se tem uma coisa que irrita os demônios, é quando o nosso rosto está brilhando por causa da glória de Deus. Deveria ser o inimigo, porém, é você, é nós, crentes. Crentes como Estevão. Amém? Crente como Estevão. Você é crente como Estevão? Não, sim. Estevão era tão especial que a Bíblia registra, olhando para ele, todos, que estava sentado no sinédrio, ou no conselho, viu o seu rosto como o rosto de um anjo. Um dia alguém olhou para você e falou assim: o que aconteceu? Você está diferente. Muitos de vocês já aconteceu isso. Isso é comum entre nós, cristãos. Mas você está diferente, o que aconteceu com você? O que está acontecendo com você? E às vezes nem nós mesmos sabemos. Mas quando a pessoa fala, você fala, já sei. Você lembra. É Deus. É o Senhor que está na minha vida. É o Senhor que está sobre nossas vidas. Agora, quando nós deixamos de orar, de buscar a Deus, quando nós nos relaxamos, é meio estranha essa palavra, né? Mas, quando isso acontece conosco, parece que a glória de Deus, ela desaparece da vida do crente. E o crente então ele fica triste. E a angústia começa a invadir a vida desse crente. É porque às vezes está faltando lenha, está faltando o azeite, está faltando o fogo. Aí ele então ele começa a buscar, ele começa a colocar fogo, ele começa a colocar lenha. A Bíblia diz que a lâmpada arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu estava observando em uma sinagoga, tem uma lâmpada, não sei se toda a sinagoga tem essa lâmpada, né? Que eu só vi uma sinagoga. De onde eu morava, dava a visão dentro da sinagoga. Agora no terceiro andar de um prédio, de frente para a sinagoga, e via lá dentro mesmo assim. E tinha essa lâmpada. Várias vezes à noite eu levantei para ver a lâmpada. Eu falei, não é possível. Cumprindo o que diz na palavra, a lâmpada estava acesa. Então,
eu acredito que eles têm esse costume até hoje, como diz na palavra. Nós sabemos que essa lâmpada é o Espírito Santo na vida do crente. Essa lâmpada arderá continuamente e não se apagará em nossas vidas. E eu pergunto, você tem o Espírito Santo contigo? Você tem o Espírito Santo contigo? É Ele que nos consola, é Ele que nos dá força, é Ele que nos guia, é Ele que nos dá direção, é Ele que nos mantém de pé, é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Eu preciso dele. E você? Nós precisamos do Espírito Santo. Estevão, ele era cheio. Ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia menciona que nós precisamos buscar o Espírito Santo e ser cheio. Só que isso tem um propósito. Ser cheio para quê? Qual a necessidade do crente ser cheio do Espírito Santo? Por qual necessidade? A resposta está na Bíblia. É para testemunhar do Senhor. Então significa que sem o Espírito Santo não tem como testemunhar. Temos que estar cheio. Amém? Vamos para o final? Foi direto para o final. Aleluia. Ali diz que a atitude de Estevão e a maneira como foi martirizado inserem-se no contexto de Mateus 5, do 10 ao 12. Ele, como muitos ao longo da história do cristianismo, selaram sua fé com o próprio sangue. Sabemos que, como Estevão foi o primeiro, mas houve uma sequência de acontecimentos que aconteceu, de crentes realmente dando testemunho de tal forma que eles preferiam morrer do que negar Jesus. Não, prefiro morrer, mas eu não nego Jesus. Não nego. Eu vi nos tempos atuais, digamos assim, em um jornal cristão, uma africana adolescente aceitou Jesus. Então pegaram ela e acorrentou os pés dela e disse para ela negar Jesus, e assim ela seria solta da corrente. Ela disse: eu prefiro manter acorrentada, mas eu não nego Jesus. Eu não nego. E continuou acorrentada, mas com Jesus, com Cristo, com Jesus. Aí eu digo para você, crente, ela é crente. Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu estou orando para